vamos só colocar no contexto. Hoje, na verdade, ontem à noite começou o Fórum Econômico Mundial de Davos, né? Mas nesse ano não é em Davos, esse ano é virtual. Mas o que aconteceu foi justamente que a ONU publicou essa avaliação sobre os investimentos no mundo, um pouco para pautar o debate em Davos. Afinal de contas, os investimentos são fundamentais para qualquer tipo de recuperação econômica que a gente possa pensar em 2021. Mas também, né, Florestan, eles são, de uma certa forma, o termômetro de um país. Né? Até que ponto os investidores internacionais confiam naquele país, naquele governo, naquelas instituições para colocar o seu dinheiro. Vamos lembrar, o investidor tem dinheiro para investir em vários lugares do mundo. Ele não é obrigado, não tem uma escolha só. Né? Não existe só o Brasil, como o Bolsonaro disse outro dia da China, eles dependem de nós. É muito mais complicado do que isso. Né? Bom, e aí o que mostra esse relatório? Mostra que, de fato, em 2020, houve um desabamento dos investimentos no mundo. Uma média geral, 42% de retração. Muito grande, de fato. Agora, se a gente pega o Brasil superou essa média mundial, ou seja, a média mundial já foi ruim, a do Brasil foi ainda pior, como você citou, 51% de queda. Ou seja, você tem aí metade do que foi investido em 2020 em comparação ao que foi em 2019, que já tinha sido um ano de queda. Então, você vê aí que existe uma retração do investidor internacional, claro, por conta da pandemia, certamente, por conta das restrições dessas próprias empresas nos seus países de origem, certamente, mas também com muitas dúvidas em relação ao Brasil. Isso fica muito claro. Só para a gente colocar num contexto, o Brasil foi um dos que, das grandes economias do mundo, foi um dos que sofreu o maior golpe nessa retirada de investimentos. E aí vamos comparar com outros iguais a nós, né? Porque não adianta você comparar com os europeus ou com os americanos, que têm uma outra realidade e que os investimentos representam uma outra, eu diria, um outro capítulo. Por quê? Porque o alemão também investe na Alemanha, o americano também investe nos Estados Unidos. Então, não é que ele não investe. Né? Agora, no caso brasileiro, o Brasil precisa de investimentos estrangeiros. E aí, se a gente pegar outros países parecidos conosco, né? Ou pelo menos nos BRICS, Índia e, no caso, a China. Os dois países, Florestan, em 2020, tiveram um aumento de investimentos. Um aumento de investimentos. A Índia teve um aumento de 13% nos investimentos externos vindo para a China. Então, não adianta falar, mas todos sofreram. Não, todos quem? Todos quem? Né? Então, não é exatamente essa história. A China também teve um aumento de 4%, se eu não me engano. Enfim, você vê aí que tem uma situação em que o Brasil está, sim, numa situação pior do que a média global. Outros países tiveram hecatombes? Sim, tiveram, certamente. Mas no caso do Brasil fica muito claro isso. E aí a grande pergunta que fica, a Ford, então, foi a Ford ou foi talvez uma ponta de um iceberg aí muito mais perigoso, que é justamente o processo de desindustrialização? Essa é a pergunta que fica. E aí o relatório, só para completar, o relatório diz que o Brasil sofreu uma queda de investimentos porque as privatizações não aconteceram. Né? E aí fica a pergunta. Então, o investimento no Brasil vai ser só a venda de ativos do Estado. É isso. Né? Porque investir para novas fábricas, nova produção, aparentemente não é o caso. E a gente fica dependente do quê? De vender os ativos do Estado, que aparentemente teve um impacto gigantesco aí nesses números.